Fala pessoal, beleza? Professor João Marcos do Educasd. Tem sido um prazer trabalhar aqui com vocês. Nossas aulas estão fluindo, a gente está caminhando passo a passo, construindo o nosso conhecimento, chegando mais perto dos nossos sonhos, beleza? Nós estamos chegando na metade do nosso curso de Física. Hoje a gente vai falar um pouco sobre introdução à dinâmica. A gente já vinha conversando sobre os movimentos, retilíneo, uniforme, circular, como eles aconteciam. E antigamente, nas outras aulas, o que a gente fazia? A gente apenas assumia que aquele corpo estava em movimento. A gente apenas assumia que ele aumentava, diminuía a velocidade. Por exemplo, um corpo está parado no sinal, um carro no caso, e começa a andar. Depois ele para. Um avião está na pista e levanta voo. A gente desprezava as causas do movimento. O que isso quer dizer? Que não interessava para a gente o que causava aquele movimento. A partir de agora, a gente vai construir os raciocínios, construir a forma de pensar sobre as forças, como elas interagem entre si e como elas provocam o movimento. Então, os conceitos que a gente vai conversar são intuitivos. A gente naturalmente assimila e trabalha com esses conceitos na nossa vida cotidiana, mas a gente não para pensar sobre eles. A gente não para entender como eles funcionam. Beleza? Então eu vou ajudar vocês a conversar e entender melhor os princípios da dinâmica, como eles funcionam, leis de Newton. E vocês podem ter certeza que isso cai muito na prova de vocês, seja ela qual for, a nível vestibular ou concurso público. Tá bom? Primeira aula é a introdução à dinâmica, nós vamos falar sobre conceitos básicos e assim a gente vai prosseguindo. Beleza? Vamos lá. Força. O que nós entendemos por força, galera? Olha só, nas últimas aulas eu cheguei a conversar com vocês, mas hoje a gente vai dedicar um pouco mais de atenção para esse conceito. Força é aquilo que causa os movimentos. Então veja bem, intuitivamente as coisas estão em movimento. Um carro está em movimento, uma pessoa está andando de bicicleta, um objeto está em queda livre, mas o que causa esse movimento? A força. A força é a grandeza que altera a velocidade através da aceleração. Então olha só, existem diversas forças atuando entre os corpos o tempo todo. Forças de diversos tipos interagem entre si, se anulam, aumentam, diminuem e elas fazem com que a vida ande, com que as coisas aconteçam. Beleza? Então olha só, é a interação capaz de alterar o movimento de um corpo. A força acelera, deforma ou equilibra os corpos. O conceito de acelerar e frear um corpo, ele é bem macro. É fácil da gente enxergar um carro acelerando, um objeto parando por causa de uma força. E deformar um objeto. Eu tenho aqui a minha caneta. Olha só a tampa dela. Quando eu aplico uma força, eu não deformo a tampa da minha caneta? Quando eu estou, por exemplo, o meu relógio, ele é um material de natureza plástica, que quando aplico uma força, ele se deforma, certo? Então olha só, a força, seja ela qual for, de qual natureza for, agindo sobre um corpo capaz de deformar esse corpo. Tudo isso é decorrência do nosso conceito físico de força, tá bom? Equilibra. Olha só, o equilíbrio, intuitivamente falando, o que é? É quando aquilo está, entre aspas, e de maneira simplória, parado, não é? Então olha só, alguma coisa está em equilíbrio quando ela está parada, quando ela está em repouso. Mas raramente a gente tem um corpo em que não existe nenhuma força atuando nele. Em quase 100% dos casos, quando alguma coisa está em equilíbrio, significa que as forças que estão atuando se anulam, estão em equilíbrio. Olha esse exemplo que eu vou dar para vocês. A minha caneta está aqui, parada, apoiada no quadro, certo? Só para exemplificar e adiantar um pouco a aula. Eu tenho aqui a força peso atuando, que é uma força de natureza gravitacional, puxando ela para o centro da Terra. E eu tenho uma força de contato,
de natureza, tem a força normal, que é uma força de natureza de contato, apoiada em duas bases no quadro. Percebam só, a natureza, ela não está escrito, as coisas não são transparentes aos nossos olhos, mas as forças elas estão atuando e interagindo entre si o tempo todo. As forças estão atuando, acelerando, deformando ou provocando o equilíbrio. Tá bom? Próximo passo. Força resultante. O conceito de força resultante, ele também é intuitivo, mas raramente a gente para pensar sobre isso. A resultante é o resultado de todas as forças que atuam em um determinado corpo. A resultante, vou traduzir em miúdos para vocês. Se eu pudesse juntar todas as forças que atuam sobre um corpo e substituir essas forças por uma força só, ela é a resultante. Matematicamente falando, a resultante, vetorialmente falando, é a soma vetorial de, sejam lá, quais forças atuam sobre o corpo. Por exemplo, sobre essa caixa eu tenho essas duas forças em preto. Se eu pudesse trocar essas duas forças por uma só, chamada resultante, ela estaria aqui. Seria o meu vetor em vermelho. Então, para pensar. Em determinados momentos, agora falando da sua prova especificamente, você não tem como trabalhar matematicamente com 3, 4, 5 forças atuando em um corpo. Como que a gente resolve esses problemas na prática? A gente vai fazer arranjos matemáticos, decomposições vetoriais, para substituir essas forças por uma só, chamada resultante. Beleza? Quando a gente tem a resultante que atua em um corpo, a gente pode, a partir desse momento, fazer diversos cálculos de como esse corpo interage com outros corpos. É muito mais fácil trabalhar com uma força do que com 2, 3 ou 4 forças. Então o conceito de resultante, ele é muito importante. E não tem como, agora galera, não tem como a gente fugir da notação vetorial. Fica aqui uma dica para vocês. Se esse tipo de raciocínio vetorial de direção e sentido ainda dá aquela dificuldade, você tem que parar para pensar, vale a pena revisar esse assunto. As notações vetoriais são extremamente importantes, porque nós vamos a partir de agora somar, subtrair e decompor vetores, tá bom? Não é o objetivo da nossa aula, eu estou aqui fazendo uma revisão, mas se está bem difícil, volta um passo atrás e revisa, beleza? Direção e sentido, fica aí a dica. Direção é o da reta, sentido é o da seta. Direção é uma reta, quando eu digo reta, eu estou falando da direção que os vetores estão. Se eu tenho um vetor para a direita e um vetor para a esquerda, eles têm a mesma direção, porém sentidos opostos, porque o sentido é o da seta, beleza? Direção é o da reta, sentido é o da seta, tá bom? Eu tenho aqui alguns exemplos para vocês, para a gente visualizar a composição de vetores. Bem simples, só para a gente revisar. Se eu tenho apenas uma força em azul atuando nesse corpo, apenas uma força, para onde vai estar a minha resultante? A minha resultante é a própria força, tá bom? Tá aqui. Beleza? Se eu tenho duas forças, dois vetores em azul atuando sobre esse corpo, se eu tenho duas pessoas que puxam um carro, se eu tenho duas pessoas magrelas que puxam um carro, é a mesma coisa que uma pessoa mais forte puxando esse carro. É aquele conceito que eu falei para vocês, de que o vetor resultante, ele substitui, ele é igual à soma dos outros vetores. Então, olha só, um exemplo, 5 newtons com 5 newtons, eu tenho uma resultante de 10 newtons, beleza? Força resultante. E se eu tenho vetores de mesma direção e sentidos opostos? Lembra? Direção é o da reta, sentido é o da seta. Aí aqui, você tem que raciocinar. É como se fosse um cabo de guerra. Se esse vetor for maior que esse vetor, a minha resultante será para a direita. Se esse for maior, a minha resultante é para a esquerda. Tá bom? Então aqui, depende da grandeza dos vetores. E aqui está o exemplo que mais vai cair nas suas provas. Olha só.
quando eu tenho dois vetores inclinados. O que é inclinados? Eles não estão a 180 graus e nem estão a 0 graus, né? A 0 grau paralelo entre eles. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou fazer uma decomposição de vetores. Nesse caso aqui, eu tenho um ângulo reto. Mas e se eu tiver outros ângulos? Você vai fazer a decomposição normal. O que é a decomposição? Você pega o seu vetor, estipula um eixo x e y na origem desse vetor e decompõe um vetor em x e um vetor em y. Tá bom? Olha só. Esses dois vetores em azul são resultado da decomposição do vetor em vermelho. E o reverso também é válido. Se eu tenho dois vetores em azul, a minha resultante está aqui em vermelho. Beleza? Eu já volto, vou trazer outro quadro para vocês. Nós estamos com a introdução à dinâmica. São conceitos básicos que são necessários lá na frente quando a gente for falar dos outros assuntos mais complexos. Beleza? Vamos lá, pessoal, voltando para a nossa aula de introdução à dinâmica. Nós vamos falar agora sobre alguns tipos de força e alguns conceitos básicos sobre a natureza das forças. Beleza? Olha só, a gente tem agora força de contato e força de campo. Por que é bom a gente conversar sobre isso? As provas, principalmente as questões teóricas, pessoal, as questões teóricas, elas vão tentar induzir vocês ao erro, confundindo forças de contato com forças de campo. A principal clássica, já vi várias vezes, é confundir a normal com o peso e falar que elas são um para-ação-reação. Olha só, é lógico que isso a gente vai discutir no momento certo, mas um para-ação-reação exige que as forças sejam de mesma natureza. Mesma natureza, para que a gente entenda isso, a gente tem que conversar sobre o que é força de contato e o que é força de campo. Força de contato, pessoal, exige duas superfícies em contato. Requer duas superfícies em contato. Um tipo de força é a força normal. A força normal é o que impede que um objeto, entre aspas, não quebre e adentre o outro objeto. Por exemplo, o que garante que eu não derrube esse quadro? O que garante que quando eu empurro, esse quadro resiste à força que eu aplico nele? A força normal. A força que eu aplico numa superfície de contato é a força normal. O atrito também é decorrente da normal, decorrente de uma força de contato. Essa característica, essa dinâmica é totalmente diferente de uma força de campo. A força de campo são as forças gravitacionais, elétricas, decorrentes de campos magnéticos. São forças que não exigem contato, são forças que agem à distância. Beleza? Não tem erro, é intuitivo. Só não pode confundir a natureza dessas duas forças. Muitas vezes elas vão ter o mesmo valor, para que elas garantam o equilíbrio de um corpo, mas não necessariamente elas são da mesma natureza. Beleza? Força de contato, força de campo. Aqui a gente tem um exemplo de uma força gravitacional. Um planeta orbitando outro planeta exige um equilíbrio da sua força gravitacional com outras forças que agem nessa dinâmica. Beleza? Força externa e força interna. Olha só, quando a gente considera um sistema isolado, a gente tem forças que atuam dentro desse sistema isolado e forças que atuam de fora para dentro desse sistema isolado. Olha só, imagine a seguinte situação. Você está dentro de um carro, beleza? Você está dentro de um carro e você é o motorista. Você pega em um determinado momento, a título de exemplo, e dá um tapa no painel, empurra o volante do seu carro. Se a gente considerar o motorista e o carro um sistema isolado, a força que você aplicou sobre o carro está dentro do sistema. A gente tem uma força interna. Considerando um sistema, um referencial externo, essa força é indiferente. É uma força interna a esse sistema, tá bom? Agora, outro exemplo. Se você, dirigindo o seu carro, bate no carro da frente, a gente vai ter uma força, uma interação externa a esse sistema. A gente vai ter uma força externa
agindo. Outro exemplo que a gente pode falar de força interna são as forças moleculares de um corpo. Imagine só que a gente tem uma bola de basquete sendo arremessada. A gente tem a bola de basquete e os gases dentro dessa bola. Esses gases estão reagindo, tendo diversas dinâmicas reativas dentro dessa bola. Quando a gente analisa externamente, o gás e a bola é um corpo só, um sistema só. Mas com certeza lá dentro estão atuando forças internas desse sistema isolado. Tá bom? Apesar de intuitivo, galera, a gente precisa entender esses conceitos porque as questões nos pegam. Parece intuitivo, parece simples, mas quando a questão questiona o nosso conhecimento, a gente fala, putz, ficou difícil, tá bom? Tem que construir o nosso conhecimento sobre bases sólidas. Então vamos lá. Vamos conversar agora sobre as principais forças. Nessa aula introdutória, eu quero mostrar para vocês as principais forças e algumas características delas, porque lá na frente elas vão começar a interagir entre si. A gente vai entrar mais na parte matemática e de cálculo e agora a gente vai discutir conceitualmente essas forças. Força-peso. A força-peso é uma força de contato ou uma força de campo? Para pensar. Ela tem natureza gravitacional. É uma força de campo. Quem provoca a força-peso? A atração gravitacional. Então, por exemplo, o que garante que nós fiquemos, entre aspas, fixos à superfície da Terra é a massa grandiosa da Terra que atrai a nossa massa através da força-peso e a gente fica aqui preso. Tá bom? O que faz com que a Lua fique orbitando a Terra? A energia da Lua não é suficiente para que ela rompa o campo gravitacional que a Terra provoca na Lua e ela entre em órbita. Então veja bem, a força-peso ela tem natureza gravitacional e atrai tudo para o centro de um determinado corpo. O Sol, através da força-peso dele de natureza gravitacional, segura todos os astros em sua órbita. Beleza? Força-peso, natureza gravitacional, está relacionado com a massa e com a gravidade. Aqui a gente tem uma discussão importante. Perceberam que peso é uma grandeza vetorial, módulo, direção e sentido. Gravidade também é uma grandeza vetorial. Tem módulo, direção e sentido. Mas a massa não. A massa é o tipo de grandeza que não tem direção. Não existe 5 quilos para o norte. Não existe 5 gramas de aço a leste. Não existe isso. Então, olha só, um objeto. Imagina um objeto de 5 quilos aqui na Terra. 5 quilos de massa aqui na Terra. Se eu levar esse corpo para o sistema solar, para um local sem gravidade, ele continua tendo 5 quilos? Continua tendo 5 quilos. Se eu levar para a órbita lunar, onde a gravidade é diferente, ele continua tendo 5 quilos? Continua tendo 5 quilos. Por que esse raciocínio, às vezes, nós erramos? Porque nós usamos erradamente, vulgarmente, o termo se pesar com medir a minha massa. Quando a gente fala assim, vou me pesar, acho que eu dei uma engordadinha. Aí você vai lá e fala, putz, estou com 80 quilos. Perceba que a gente chama de peso o que na verdade é a nossa grandeza massa. Veja bem, a gente chama de peso o que é a nossa grandeza massa. Isso é do dia a dia, a linguagem é viva, é dinâmica, mas fisicamente a gente não pode cair no erro, tá bom? Então o peso, ele varia decorrente da gravidade. Eu tenho um peso aqui na Terra. Se eu fosse astronauta e fosse para a órbita lunar, o meu peso lá seria diferente, porque o campo gravitacional é diferente, mas a minha massa é a mesma. Pegaram o raciocínio? E se eu fosse para a órbita de Júpiter? O meu peso seria decorrente da gravidade de Júpiter, mas a minha massa seria a mesma. A massa é decorrência da quantidade de matéria que aquele corpo tem, prótons e nêutrons. Massa é matéria. Peso é aquela massa em um campo gravitacional. Beleza? Bizu, mais uma dica. As unidades de medida. A gente tem massa em quilograma. E a nossa gravidade é uma grandeza de aceleração, metros por segundo ao quadrado.
Então, se a gravidade é metros por segundo ao quadrado, uma unidade de aceleração, é evidente que ela tem direção e sentido. A aceleração, ela tem direção e sentido. Ela é para mais, para menos, para cima, para baixo, para o norte, para o leste. Beleza? A unidade de medida da gravidade traz essa informação para a gente. Só a título de curiosidade. Antigamente as coisas não eram tão simples como hoje, na era da internet, em que a gente consegue, as informações são registradas e arquivadas com muita facilidade. Antigamente, para obter um sistema de medida padrão, para que todas as pessoas conseguissem falar a mesma linguagem, criou-se unidades padrão de medida. Então a gente tem o metro padrão, o quilo padrão, existe a polegada padrão, para que todas as pessoas de todos os povos conseguissem ter os mesmos referenciais na hora de fazer seus cálculos, de fazer comércio. Então existe um quilo padrão. Ele está arquivado, se eu não me engano, na Inglaterra, ele ainda é referência até hoje, e a partir desse modelo foram feitas réplicas de quilo. Porque o que é um quilo, né? O que é um quilo? É 1 litro d'água. Adotou-se mais ou menos essa referência. Então existe um quilo padrão lá na Inglaterra, e a partir dele foram replicados outros quilos padrão, beleza? A força normal, diferentemente da força peso, a força normal é uma força de contato. A força normal é uma força de contato, decorrente do contato entre as duas superfícies. E ela tem outra característica importantíssima. Ela é perpendicular à superfície. E por que geralmente, na hora que nós vamos resolver as questões, essas duas forças se confundem? Porque o peso aponta para o centro da Terra. A normal é perpendicular à superfície. Para que um objeto fique em equilíbrio, essas duas forças têm que se anular. Então, apesar de elas terem o mesmo valor, a mesma quantidade de newtons, elas são de naturezas diferentes. Tá bom? Olha só, a força-peso é sempre para o centro da Terra. Se eu tenho um objeto em cima de uma mesa, a minha força-peso aponta para o centro e a minha força normal perpendicular à superfície. Num plano inclinado, a minha força-peso aponta para o centro da Terra e a minha força normal perpendicular à superfície. Você consegue perceber agora que elas não se anulam pura e simplesmente? Olha só, a gente tem esse vetor deslocado. Eu vou ter que fazer um desenrolo matemático para conseguir resolver essa situação. Não é tão simples como essa. Beleza? Eu já volto no próximo quadro falando das outras forças importantes. Até mais. Bora lá, pessoal, voltando à nossa aula de introdução à dinâmica. Nós vamos falar agora sobre as outras forças importantes, beleza? Força de tração. Força de tração não tem erro, não tem muito o que inventar. Sempre que houver cordas, cabos ou correntes, a força que esse cabo aplica sobre um corpo a gente chama de tração. Geralmente, a gente vai equilibrar a força de tração com uma outra força que está agindo sobre esse corpo. Por exemplo, imagina que a gente tem aqui uma roldana e duas peças amarradas por uma corda. A força que essa corda aplica nesses dois blocos a gente chama de tração. Beleza, sem novidade. Mas ela sempre vai balancear outras forças que atuam aqui. Nesse exemplo, o peso. Beleza? Quase sempre a gente vai associar a força de tração com uma outra força, equacionar isso e resolver o problema. A mesma coisa acontece aqui. Eu tenho dois blocos sobre uma superfície ligados por um cabo. A força que esse cabo aplica nos dois corpos a gente chama de tração, pura e simplesmente. Mas essa tração é decorrente de outras forças. Se eu puxar esses dois blocos para cá, eu tenho um tipo de dinâmica. Se eu empurrar, eu tenho outro tipo de dinâmica. E assim por diante. Beleza? Força tração. Força elástica. A força elástica ela é decorrente da capacidade de deformação elástica dos materiais. O que é a deformação elástica? Os materiais se deformam e voltam para o seu estado original. Como, por exemplo, uma mola. Uma mola ela tem a capacidade de se distender e voltar para o seu estado inicial. Todos os corpos têm um pouco de capacidade elástica. A caneta, o relógio, ele se deforma e volta para o seu estado normal.
E essa força ela é diferenciada das outras, através da lei de Hooke. O que é a lei de Hooke? A força ela é diretamente proporcional a uma constante do material e o deslocamento. Esse menos aqui, o que significa? Que a mola sempre tende a voltar para o seu estado original. Então, se eu comprimo uma mola, ela me empurra de volta para o estado original. Se eu distendo uma mola, ela me puxa de volta para o seu estado inicial, sempre contrária à força que eu estou aplicando. Beleza? Lei de Hooke sobre as molas. Não tem muito erro. Lei de Hooke geralmente são problemas simples. Força de atrito. A força de atrito eu queria explicar para vocês o seguinte. Por mais que uma superfície pareça estar lisa, polida, plana, se a gente desse um zoom, se a gente pegar um microscópio e der um zoom nessa superfície, nós vamos enxergar ela assim. Nós vamos enxergar essa superfície com ranhuras, com picos e vales. São esses picos e vales que causam o atrito entre as superfícies, sejam elas qualquer que seja a superfície. Tá bom? Então, o que nós chamamos de coeficiente de atrito? É a capacidade da superfície segurar um determinado material. Esse é o Mi. O que é o Mi? É uma letra grega, às vezes parece difícil. Mi, o que é Mi? Deixa a gente confuso. Mas é nada mais, nada menos que isso. É uma característica de determinado material. Por exemplo, quem aí joga bola sabe que quando chove na quadra de futsal, a quadra fica lisa, não fica? Você corre da mesma forma que você corre com a quadra seca? Não, porque a quadra está lisa. Quando tem água em cima da quadra, o Mi muda. O que é o Mi? É um coeficiente de atrito. O seu coeficiente de atrito fica menor. A mesma lógica vale, por exemplo, em óleos de motores. Qual que é a ideia de um lubrificante? Diminuir as ranhuras de determinada superfície, diminuindo o coeficiente de atrito. Tá bom? Esse raciocínio vai ser importante na hora de fazermos questões de plano inclinado. O plano inclinado equaciona peso normal e força de atrito. Por quê? A força de atrito ela está sempre paralela à superfície. Tá bom? Para pensar. Eu tenho duas superfícies, uma sobre a outra. Se eu simplesmente descolar essas superfícies, eu não tenho atrito. Em que momento eu passo a ter atrito? Quando eu deslizo essas superfícies. Então, para pensar, é intuitivo que a força de atrito seja paralela à superfície. Mais uma vez, se eu empurrar ou se eu descolar essas duas superfícies, eu não tenho força de atrito. Posso ter outras forças, beleza, mas força de atrito não. A força de atrito está sempre relacionada com o deslizamento de superfícies. E aí, essas ranhuras, esses picos e vales do material vão fazer a diferença. Beleza? A gente termina aqui a aula de introdução. Nós vamos fazer agora alguns exercícios conceituais sobre esses assuntos. Não desprezem os exercícios conceituais, eles caem, têm o seu valor. Até mais, valeu!